Uma vez que o contaminante entra no ambiente marinho, ele irá se distribuir nos diferentes compartimentos em função das suas características físico-químicas e também das condições ambientais. Aqui nós vamos considerar 5 compartimentos no ambiente marinho: a atmosfera, a camada superficial, a coluna d'água, a biota e o sedimento. Por camada superficial, nós entendemos a interface ar-água, uma camada muito fina que vai ter uma espessura de poucos micrômetros a poucos milímetros. Ela pode ser uma camada onde a concentração dos contaminantes podem ser até 5 vezes maiores do que as concentrações encontradas nas camadas inferiores. Isso porque é a primeira camada a receber o material que vem de deposição atmosférica e também porque, no caso de acontecer a formação de uma fina camada de óleo sobre essa superfície, ela facilitará e muito o acúmulo de outros contaminantes polares. A coluna d'água pode ser dividida tanto na fração dissolvida como na fração particulada, e temos ainda a biota, que faz parte desse compartimento. Por fim, temos o sedimento, dividido entre as partículas sedimentares e a água intersticial. Para estudarmos a distribuição dos contaminantes entre esses distintos compartimentos, precisamos considerar pressão de vapor e volatilidade dos compostos envolvidos, polaridade e solubilidade desses mesmos compostos, assim como os coeficientes de partição, que eles são usados para predizer a distribuição ambiental. Um exemplo deles é o coeficiente de partição octanol-água, que nos permite estudar a afinidade de um composto a materiais lipídicos. Por último, não podemos esquecer de considerar a estabilidade da molécula, que está diretamente ligada à persistência dela. Isso porque, vamos pegar, por exemplo, uma substância que se fotodegrada facilmente. Essa substância vai entrar na coluna d'água. Se ela estiver exposta à luz, ela irá facilmente se degradar, antes mesmo que seja possível a ela se distribuir entre os demais compartimentos do ambiente marinho. Dessa forma, não é por que estudar transporte e distribuição dessa molécula. Isso é mais aplicado para quando estamos falando de moléculas mais persistentes. Quando falamos de persistência, é importante lembrar o termo meia-vida. E aqui temos que lembrar que, quando falamos de elementos radioativos, o termo meia-vida não sofre influência das condições ambientais. Mas quando a gente fala das demais substâncias, praguicidas, hidrocarbonetos de petróleo, cosméticos, as condições ambientais vão sim influenciar. Então, a meia-vida dessas substâncias vai depender de luz, temperatura, pH, oxigênio, presença de micro-organismos e outros fatores. O que isso significa? Significa que o tempo de meia-vida de uma mesma substância vai variar em função dessas condições ambientais. Como exemplo, podemos citar a sulfloramida, um fungicida amplamente utilizado em plantações de eucalipto aqui no Brasil. Em um solo normal, um solo que tem a presença de micro-organismos, a meia-vida da sulfuramida é em torno de 14 dias. Agora, se ela for exposta a um solo estéril, ou seja, um solo que não tem micro-organismos, a sua meia-vida aumentará para vários meses.